Página 12, nós vamos continuar aqui a nossa imersão bíblica de hoje, falando a imersão na epístola de Paulo aos Gálatas, e nós estamos na 4ª lição, e vamos começar agora a falar das 3 grandes virtudes do Evangelho. O Evangelho tem 3 grandes virtudes. Amém? Amém? Amém. Turma do fundão aí, tudo certo? Então, Gálatas 5, versos 5 e 6, o Evangelho vai trabalhar com 3 grandes virtudes. Vamos ler juntos? Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Amém? Então aqui nesses 2 versículos você vai ver que ele fala de fé, fala de amor e fala de esperança. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Fé, amor, esperança. Então essas são as 3 virtudes principais, centrais do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Vamos começar falando da fé. A fé está relacionada com o passado. Você vai dizer, mas como assim com o passado? Espera aí que eu vou explicar. Você vai ver que fé no conceito bíblico aqui de Paulo aos Gálatas é algo bem diferente daquilo que você imagina ser fé. Tá? Então a fé aqui em Gálatas tem uma relação com o passado. O amor tem uma relação com o presente. E a esperança tem uma relação com o futuro. Interessante que apesar da fé ser sobrenatural, a fé acredita em um fato. Amém? Então, a fé, ela é sobrenatural, claro que é. Mas quem crê tem que crer em alguma coisa. E essa alguma coisa que você crê, que eu creio, é um fato. Quem crê, crê num fato. Amém? Você pode dizer isso? A fé é um fato. A fé é um fato. Então a fé não tem abstração. A fé não tem abstração. A fé ela não pode acreditar no vazio. Por exemplo, alguém diz assim: eu acredito em Deus. Se alguém diz isso, é porque Deus é um fato provado por todos os meios sensíveis e possíveis. A discussão se Deus existe ou não existe não é o propósito aqui. Ao afirmar que acredita em Deus, alguém está afirmando que Deus é um fato. Amém? Então a fé cristã, pastora Viviane, é baseada em um fato. Qual é o fato? Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para nos dar novidade de vida. É disso que Paulo está falando aqui. Amém? Quando ele fala ali desse espírito de fé, porque nós, pelo espírito de fé, ou seja, porque nós, pelo fato de que Jesus morreu para perdoar nossos pecados e ressuscitou para nos dar novidade de vida, e aí ele continua ali falando, aguardamos a esperança da justiça. Amém, gente? Então este é o fato. Quando alguém crê nesse
fato. Que fato? Jesus morto e ressurreto. Diga comigo, Jesus morto e ressurreto é um fato. E isso está relacionado a quê? Relacionado ao passado. Jesus já morreu, já ressuscitou, o fato já ocorreu. Amém? Por isso que eu digo que aqui em Gálatas a fé é um fato relacionado ao passado. Ela é sobrenatural, mas não tem abstração. Quem crê, crê em alguma coisa. Quem crê, crê em alguém. Amém? Amor. O amor tem a ver com a nossa relação com o próximo, né, gente? A maneira como nós convivemos em comunidade. Então, nesse sentido, o amor lida com o quê? Com o presente. E finalmente, o irmão Jorge, a esperança aponta para o futuro. Então, fé, amor e esperança são três virtudes do Evangelho aqui em Gálatas, e elas se misturam como se fossem a passagem de um bastão. Já viu corrida olímpica, onde um passa o bastão para o outro? E essa corrida é a corrida da vida cristã. Amém? Na vida cristã, à medida que nós vamos correndo a vida cristã, nós vamos manifestando fé, esperança e amor. As três virtudes do Evangelho, né? Essas três coisas didaticamente, né? Eu expliquei aqui de forma didática como coisas separadas para vocês, mas na prática, no dia a dia da nossa corrida da vida cristã, Elaine, elas se misturam. Está entendendo aí, gente? Amém. Amém? Muito bem. Então, fé é um fato. Eu vou bater bastante nessa tecla, porque às vezes, né, fala assim, fulano tem tanta fé, né? Fica aquela coisa assim meio abstrata, romantizada, né? E daqui a pouco o fulano tem tanta fé, mas não sabe nem no que, né? Então, fé não é assim. Está entendendo? Fé é um fato. Que fato? O fato é Jesus. O fato da nossa fé, o fato da fé cristã, se quiser até anote isso, o fato da fé cristã é Jesus, e Jesus morto e ressuscitado. Então, quando diz, por exemplo, que sem fé é impossível agradar a Deus, o que está dizendo na verdade? Que sem o fato de Jesus morto e ressurreto, é impossível agradar a Deus. Amém? Você viu como a coisa muda, Malaquias? Muda ou não muda? Você lê esse versículo isolado aqui, né? Vamos ler aqui, Hebreus 11, verso 6, né? Vamos lá. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, fé é fato, não é uma força mística, está entendendo, Angélica? Um negócio esquisito que as pessoas imaginam, que as pessoas sentem. Fé é um fato. Que fato? Jesus morto e ressurreto. Então, aqui em Hebreus, poderíamos dizer assim, ora, sem Jesus morto e ressurreto, é impossível agradar a Deus. Quantas vezes a gente usou esse versículo isolado, né? Não ficou? Mas não fica mais claro se você compreender assim? Fica bem mais claro, né? Fica completo. Muito bem. Então, fé
é o firme fundamento. O que é um firme fundamento? Firme fundamento é um fato. Qual fato? Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E sem este firme fundamento, ô pastora Vera, nada existe. Olha ali, ó. Agora sim, Jorge, vamos lá. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que fé é aqui nesse versículo? Fala mais alto, o que é? Firme fundamento. E o que é firme fundamento? Um fato. Amém? Ou seja, ora, sem Jesus morto e ressuscitado, não temos como agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Amém? Então, tá vendo, vocês estão vendo como é simples? A gente que complica, né? O Evangelho é simples, a mensagem é simples, é que a gente tem que entender no contexto e não complicar, e não querer enfeitar, e não querer colocar aditivo em cima. Duas coisas interessantes em Gálatas. Quando, lá no capítulo 1, versos 11 e 12, vamos ler: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aqui, gente, Paulo está falando aos Gálatas o seguinte: o evangelho que eu anuncio não é uma produção própria, como os judaizantes dizem. Não é um cursinho de 15 dias que eu estive lá em Jerusalém com Cefas, com Tiago, Esse evangelho aí não é uma imersão que eu fiz lá em Jerusalém e saí pregando isso aí para vocês, Não, o evangelho que eu anuncio não é uma produção própria, não é algo que eu ouvi de segunda mão, é uma revelação de Jesus Cristo. E aqui a palavra revelação é no sentido de desvendar, no sentido de tirar o véu. Ou seja, Paulo está dizendo assim, Beriana: quando eu caí do cavalo lá na estrada de Damasco e ele me apareceu, Jesus ressurreto abriu o meu entendimento, Jesus desvendou, Jesus revelou, Jesus tirou o véu, Jesus anunciou para mim o evangelho que eu prego para vocês. E por que é importante isso? Porque se você parar para pensar, o que os judaizantes diziam de Paulo? Não, esse aí não é o evangelho lá de Jerusalém. Esse cara nem andou com Jesus quando ele estava vivo. Os apóstolos aí receberam ele, mas conhecem ele há pouco tempo. Está pregando um evangelho incompleto, não é isso que os judaizantes estavam dizendo, Questionando o mensageiro para questionar a mensagem, para pôr em dúvida, em xeque a mensagem. E aí Paulo vai dizer assim: o evangelho que eles pregam lá em Jerusalém é o mesmo evangelho que eu prego aqui para vocês. A diferença é que o evangelho que eles receberam e pregam lá em Jerusalém, eles receberam de Jesus andando com ele, de Jesus vivo, de Jesus na carne. O evangelho que eu recebi e prego para vocês, eu recebi de Jesus ressuscitado, eu recebi de Jesus glorificado. Então não é um evangelho de segunda mão.
Não só lá na estrada de Damasco, mas em outras aparições, onde certamente Jesus esteve ali se encontrando com ele. Então, o que Jesus está revelando? Né? Interessante que aqui nós temos Jesus revelando a Jesus. Jesus revelando a revelação de si próprio. Jesus aparece para Paulo e revela o Evangelho, que é a revelação dele mesmo, né? Jesus está revelando a Paulo a si mesmo, o seu verdadeiro valor. Jesus por Jesus. Isso, é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu não estou pregando um evangelho incompleto, adulterado, não. Estou pregando um evangelho que é Jesus por Jesus. E isso leva Paulo a compreender o seguinte: apesar da lei ter o seu valor, ela não entra no jogo da salvação como um elemento fundamental, isolado, mas sim como um elemento intermediário e parte do processo. Amém, amados? Muito bem. Bem-vindo, pastor. Alegria ter você conosco. Amém? Aí, alcança lá para o pastor uma postinha. Amém? Nós estamos na página 14. Então veja bem, gente, né? Paulo aqui está levando eles a compreenderem isso. Olha, Gálatas, a lei tem o seu valor, mas ela não entra no jogo da salvação como um elemento fundamental, como um elemento isolado. Ela é só parte do processo, ela é um elemento intermediário, ela é só um condutor. Amém? Glória a Deus. Muito bem, então aí nós encerramos a quarta lição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, clicar no sininho, ativar todas as nossas notificações do canal e também estar se inscrevendo em A Verdade em Destaque. Eu sou o professor Alessandro Ribeiro, que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.